O sol mal desponta no horizonte e em algum lugar do continente americano, uma pessoa se prepara para enfrentar mais um dia. Diante do espelho, não vê apenas um rosto cansado pela rotina, mas a culminação de décadas de escolhas, palavras proferidas e silêncios guardados. Cada pensamento cultivado e cada ação executada ao longo de uma vida inteira funcionaram como blocos de construção, erguendo a estrutura da liderança que essa pessoa exerce hoje. Existe uma verdade silenciosa que paira sobre todos aqueles que ocupam posições de influência. A liderança não é um título que se pendura na parede, nem um cargo que se assume às 9 da manhã e se deixa no escritório às 5 da tarde. Ela é uma corrente contínua, uma jornada que exige prontidão e uma disposição quase sagrada para servir de guia. Neste vasto cenário da existência humana, a liderança manifesta-se em infinitas formas e proporções. Ela pulsa no coração de quem organiza um grupo voluntário sob a luz do luar, no treinador que ensina crianças a persistirem em um campo de esportes aos fins de semana, ou na figura que mantém a coesão de uma família numerosa e complexa, navegando por atribuições que nunca cessam. Ela está presente na startup solitária, onde o fundador é o único exército, e nas salas de reuniões das maiores corporações da Europa ou de qualquer outro canto do planeta. Não importa se a esfera de ação é trivial ou monumental, a essência permanece inalterada. A arte de inspirar, organizar e motivar os próprios filhos em casa compartilha o mesmo DNA espiritual de um conselho executivo que decide os rumos de um império empresarial. Há um mundo inteiro, vibrante e caótico, aguardando que indivíduos despertem para o seu potencial máximo de influência. A necessidade de lideranças autênticas é um grito ecoando em todas as esferas da sociedade. Observam-se governos que, em meio a tempestades políticas, lutam para encontrar um norte, falhando em liderar suas comunidades e muitas vezes falhando em liderar a si mesmos. Empresas de todos os portes enfrentam uma concorrência feroz e complexidades que parecem intransponíveis, enquanto suas equipes de gestão se perdem em labirintos de resultados medíocres. Setores públicos em diversas partes de Latinoamérica e do mundo cambaleiam sob o peso da escassez de recursos e da falta de visão, deixando hospitais e escolas no limite de suas capacidades. Onde quer que se olhe, os vácuos de liderança são preenchidos por crises de confiança. Escândalos financeiros, rupturas éticas em instituições religiosas e o clima de guerra que se instala em unidades familiares são lembretes dolorosos de como a ausência de uma base sólida pode desmoronar tudo o que foi construído. Quando se pensa em alguém que alcançou o sucesso nesse campo, a mente costuma vagar para figuras grandiosas, nomes que estampam capas de revistas e que parecem dotados de um carisma sobrenatural. No entanto, o verdadeiro sucesso muitas vezes reside em figuras mais próximas, cujas funções podem parecer de menor prestígio, mas cujas ações sustentam o tecido da realidade cotidiana. O coordenador que acolhe, o síndico que pacifica, o sócio que apoia ou o cônjuge que constrói. O desejo de reforçar as capacidades de liderança não é apenas uma busca por eficiência técnica, mas uma busca por integridade. Muitas pessoas possuem um arsenal completo de ferramentas à disposição, talentos latentes e vantagens competitivas, mas acabam deixando essas armas enferrujarem na inércia. Ao mesmo tempo, apegam-se a fraquezas que as impedem de avançar, como se estivessem acorrentadas a velhos hábitos que não servem mais ao propósito atual. O verdadeiro líder é aquele que se permite o tempo necessário para a autorreflexão, ponderando como deseja crescer e que tipo de rastro pretende deixar na vida daqueles que cruzarem seu caminho. É nesse espaço de introspecção que surge a pergunta fundamental: o que separa os que apenas comandam daqueles que verdadeiramente transformam? O segredo, ao que tudo indica, não está no que dizem, mas na harmonia invisível entre a voz e o passo. O estabelecimento de uma liderança sólida começa com uma premissa que parece simples, mas que esconde uma complexidade profunda: a necessidade absoluta de que tudo o que se faz esteja em perfeito alinhamento. Existe um perigo silencioso em pensar uma coisa, dizer outra e, por fim, agir de uma terceira maneira completamente diferente. Quando um líder pede à sua equipe que adote um comportamento específico, mas ele próprio caminha na direção oposta,
O resultado é uma erosão lenta e inevitável da autoridade moral. Não importa se essa desconexão ocorre de forma intencional ou por um descuido acidental, o efeito é o mesmo. A credibilidade, que leva anos para ser construída, pode ser pulverizada em poucos momentos de hipocrisia. Imagine a atmosfera de uma organização onde a transparência é pregada como um valor fundamental. O líder insiste em discursos inflamados que todos devem ser francos, compartilhar ideias e expor preocupações. No entanto, esse mesmo líder mantém informações cruciais trancadas em 7 chaves, agindo nas sombras e criando um clima de incerteza. A mensagem enviada pela ação anula completamente a mensagem enviada pela voz. As pessoas ao redor não são cegas, elas percebem a lacuna entre o palco e os bastidores. A confiança, que é a moeda de troca em qualquer relacionamento humano, perde o valor, e o que resta é um grupo de funcionários que executa tarefas por obrigação, mas que já não sente qualquer lealdade por quem os conduz. Outro cenário comum de conflito interno ocorre na gestão do tempo e do compromisso. Há quem insista veementemente para que os colegas e subordinados cheguem às reuniões pontualmente, transformando o atraso em uma falta grave. Contudo, essa mesma figura de autoridade é a última a entrar na sala, repetidamente, como se o seu tempo fosse mais valioso do que o de todos os outros presentes. Esse pequeno ato de arrogância cotidiana envia um sinal claro: as regras existem para os outros, mas não para quem as dita. É o início de um ressentimento que fermenta sob a superfície, minando a coesão da equipe e criando uma cultura onde o respeito é apenas uma fachada formal. O conflito se agrava quando a dissimulação atinge níveis estratégicos. Existe uma figura de liderança que persuade seus colaboradores a apoiarem uma iniciativa importante, algo que pode afetar toda a estrutura da organização, enquanto secretamente age para enfraquecer esse mesmo projeto por interesses pessoais ou medo de perder o controle. Essa duplicidade é um veneno para qualquer ecossistema profissional. Quando o líder joga contra o próprio time, ele não está apenas sabotando um projeto, ele está destruindo a base ética sobre a qual a liderança repousa. Ninguém deseja dedicar seu talento e energia a alguém que não tenha coragem de ser coerente com os objetivos que propõe. A irritação é outro sintoma de uma liderança em desequilíbrio. Ocorre quando o gestor fica furioso ao encontrar erros nos relatórios de seus subordinados diretos, repreendendo-os pela falta de atenção aos detalhes, enquanto ele mesmo negligencia a revisão de seu próprio trabalho, deixando passar falhas grosseiras. Ou ainda, o caso extremo em que a ética financeira entra em xeque. Um líder que repreende rispidamente alguém por uma declaração de despesas ligeiramente imprecisa, mas que nos bastidores aumenta artificialmente seus próprios gastos de viagem para benefício próprio. Tais ações não são apenas falhas de gestão, são indicações de que falta integridade nas áreas mais sérias da vida profissional. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas dissimuladas. Se para alguns essas ações parecem deslizes menores, para quem observa atentamente, elas são janelas para a verdadeira natureza do caráter do líder. A pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: como seria a sensação de estar do outro lado dessa mesa? Como seria ser liderado por alguém cuja palavra não vale o ar que consome? A resposta é clara e desconfortável. Onde não há exemplo, não há seguimento real. Líderes que alcançam o verdadeiro sucesso entendem que sua maior ferramenta de influência não é o discurso motivacional, mas a absoluta concordância entre aquilo que pregam e as escolhas que fazem no dia a dia. É esse alinhamento que sustenta o peso da liderança quando as crises inevitavelmente surgem. Aprofundar-se na jornada da liderança exige uma exploração corajosa do impacto que o comportamento de um líder tem sobre o psiquismo de quem o segue. Quando a integridade é deixada de lado, o que se vê não é apenas uma falha administrativa, mas uma ruptura emocional profunda. A confiança é uma construção delicada, e quando um líder age sem ética, ele está, na verdade, sinalizando que a realidade é maleável de acordo com sua conveniência. Isso gera nos subordinados um estado de alerta constante, uma necessidade de decifrar as intenções ocultas por trás de cada ordem, o que consome uma energia que deveria estar sendo canalizada para a inovação e o crescimento. A liderança pelo exemplo não é uma escolha estética, é uma necessidade funcional. Em qualquer agrupamento humano, seja em uma pequena comunidade no interior ou em um grande centro financeiro na Inglaterra, as pessoas tendem a emular o comportamento de quem ocupa o topo da hierarquia.
Se o líder demonstra ser avesso a riscos enquanto pede coragem, a equipe se tornará cautelosa e temerosa. Se ele for estratégico apenas no discurso, mas reativo em suas ações diárias, a organização viverá em um eterno estado de combate a incêndios. A transformação começa quando o líder decide, de modo consciente, tornar-se o modelo admirável que ele gostaria de ver em sua equipe. Estabelecer padrões de excelência exige que o líder seja o primeiro a atravessar a ponte que ele mesmo construiu. Se o objetivo é criar uma cultura de persistência, o líder deve ser visto persistindo diante de obstáculos que parecem intransponíveis. Se a meta é uma visão mais estratégica, ele deve demonstrar pessoalmente como se eleva acima do operacional para enxergar o horizonte. Mesmo que essa transição não seja fácil e o líder se sinta desconfortável em novos papéis, o simples fato de demonstrar que está tentando, de estar na arena, lutando para alinhar suas ações aos seus ideais, já serve como um motor de motivação para todos ao redor. A equipe não busca a perfeição divina, mas a autenticidade humana. Há momentos, no entanto, em que o líder se depara com a dura realidade de que ele mesmo não possui todas as habilidades que exige de seus comandados. Imagine alguém que, por natureza, tem dificuldades com minúcias e detalhes técnicos, mas que lidera uma equipe cujo trabalho depende da precisão absoluta. Nesse ponto surge uma encruzilhada ética e estratégica. O líder dissimulado tentaria esconder sua deficiência sob uma máscara de autoridade infalível. Já o líder de sucesso escolhe o caminho da franqueza. Ele admite abertamente: eu preciso que vocês sejam focados nos detalhes, pois reconheço que essa é uma área onde tenho dificuldades. Essa admissão de fraqueza não diminui o líder. Ao contrário, ela o humaniza e o fortalece através da vulnerabilidade. Ao ser honesto sobre suas limitações, ele cria um espaço de confiança mútua. A equipe, ao perceber que o líder não está jogando um jogo de sombras, tende a responder com um apoio renovado. Eles entendem que a exigência de atenção aos detalhes não é um capricho hipócrita, mas uma necessidade real para o sucesso de todos, e sentem-se valorizados por saberem que complementam uma falha real de quem os conduz. Esse tipo de honestidade radical alinha os objetivos da empresa com as capacidades humanas, criando um ambiente onde a verdade é a base para a colaboração. Refletir sobre como a equipe reagirá às ações do líder é uma ferramenta de navegação indispensável. Cada movimento deve ser precedido por uma análise silenciosa. O que isso comunica sobre quem eu sou e o que eu valorizo? A integridade é a prática constante de fechar as frestas por onde a hipocrisia poderia entrar. É entender que os pequenos atos, como a correção de um erro próprio ou a transparência em uma prestação de contas, são as sementes que germinarão na forma de uma cultura organizacional ética e resiliente. O líder que age de acordo com o que diz não precisa de vigilância constante sobre seus liderados, pois ele plantou em cada um deles a semente do respeito mútuo e da responsabilidade compartilhada. O ponto de virada na trajetória de qualquer indivíduo que aspire ao sucesso na condução de outros ocorre no exato momento em que ele compreende que a sua autoridade não emana do cargo, mas da consistência de seu caráter. Imagine uma situação crítica em uma grande instituição, talvez localizada em algum ponto da Europa, onde uma mudança estrutural drástica é necessária. O líder sobe ao palco e discursa sobre sacrifício, adaptação e a importância de colocar o bem comum acima dos interesses individuais. Se nos dias que se seguem esse mesmo líder é visto protegendo seus próprios privilégios enquanto a base sofre cortes, ocorre um colapso invisível, mas total. Esse é o clímax da desconfiança. A revelação que redefine a trajetória é a descoberta de que o liderado não escuta o que o líder diz, se o que ele faz grita muito mais alto. É uma confrontação dolorosa com o espelho. O líder percebe que se tornou o obstáculo para o progresso da própria equipe. O momento de clareza surge quando se entende que a liderança é, acima de tudo, um ato de exposição. Tudo o que o líder faz é amplificado. Cada gesto é lido como um código de conduta permitido. Se ele mente para um fornecedor na frente de sua equipe, ele acaba de dar permissão para que sua equipe minta para ele. A realização dessa responsabilidade pode ser esmagadora, mas é o que separa os amadores dos verdadeiros mestres da influência. A transformação ocorre quando o indivíduo decide que não haverá mais uma versão privada e uma versão pública de sua ética. Ele escolhe a integridade como seu norte magnético. Isso significa que, mesmo sob pressão extrema, ele manterá o alinhamento.
Se prometeu transparência, ele abrirá os livros mesmo quando os números forem desfavoráveis. Se pediu pontualidade, ele será o primeiro a chegar, não por uma questão de controle, mas de respeito sagrado pelo tempo alheio. Essa decisão de viver em harmonia com as próprias palavras cria uma aura de confiabilidade que é quase palpável. As pessoas começam a segui-lo não porque precisam, mas porque acreditam na verdade que ele emana. Em meio a esse despertar, o líder descobre o poder da vulnerabilidade como ferramenta de força. Em vez de se esconder atrás de uma máscara de perfeição inalcançável, ele escolhe a verdade. Quando ele comete um erro, e ele cometerá, pois é humano, ele não tenta encobri-lo ou culpar um subordinado. Ele assume a falha publicamente, corrige o que pode e demonstra como se aprende com o fracasso. Esse ato de coragem redefine a cultura ao seu redor. Ele mostra que a busca não é por seres humanos infalíveis, mas por seres humanos honestos. A tensão entre o que se espera e o que se entrega começa a diminuir, dando lugar a uma produtividade baseada na segurança psicológica. A mudança de trajetória se consolida quando as ações começam a falar por si mesmas. O líder não precisa mais de longos discursos para convencer sua equipe de sua visão. Sua vida cotidiana é o argumento mais forte. A persistência que ele exige é vista em suas longas horas de dedicação. A inovação que ele busca é vista em sua disposição para ouvir ideias contrárias às suas. A ética que ele prega é vista em cada centavo administrado com rigor. O entendimento final é que a liderança é um espelhamento. A equipe é, em grande parte, um reflexo das virtudes e vícios de quem a liderar. Ao mudar a si mesmo, o líder inicia uma reação em cadeia que transforma todo o sistema ao seu redor. Essa transição para uma liderança baseada na verdade é o que permite a sobrevivência em tempos de crise. Quando o solo treme e as incertezas do mercado ou da vida social ameaçam desestabilizar o grupo, as pessoas buscam por algo sólido. Elas buscam por alguém que não mudará de discurso conforme o vento, alguém cujo sim signifique sim e cujo não seja um porto seguro. A clareza de propósito, aliada à integridade de ação, torna o líder uma âncora em meio à tempestade. O clímax dessa jornada é a descoberta de que ser um modelo não é um fardo pesado de perfeição, mas o alívio profundo de não ter nada a esconder. Após o turbilhão das transformações e das decisões corajosas de alinhar palavras e ações, o líder começa a vivenciar as consequências silenciosas, mas poderosas dessa nova postura. A atmosfera ao seu redor muda. A desconfiança latente que antes pairava nos corredores, como uma névoa persistente, começa a se dissipar, dando lugar a um ar de clareza e respeito mútuo. O impacto não é imediato, como um interruptor que se liga, mas sim como o crescimento de uma árvore robusta, cujas raízes finalmente encontraram solo firme. A equipe, antes hesitante e defensiva, começa a baixar a guarda, pois percebe que o terreno sobre o qual caminham agora é previsível e seguro. A consequência mais imediata dessa nova fase é a eficiência. Sem a necessidade de gastar energia política tentando adivinhar as segundas intenções do líder, os colaboradores podem focar toda a sua capacidade intelectual e criativa na resolução de problemas reais. A comunicação torna-se fluida e honesta. Quando o líder admitiu suas próprias limitações, ele abriu um precedente para que todos fizessem o mesmo. O resultado é um ambiente onde os erros são detectados mais rapidamente, não para serem punidos, mas para serem corrigidos de forma colaborativa. A vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza, revelou-se o catalisador de uma força coletiva sem precedentes. A transformação interna do próprio líder é igualmente notável. Existe uma paz de espírito que advém de não ter que sustentar fachadas. A energia antes gasta em manter segredos, em justificar atrasos ou em encobrir hipocrisias, agora é canalizada para o desenvolvimento de novas estratégias e para a mentoria de futuros líderes. O indivíduo sente-se mais leve, mais autêntico e, curiosamente, mais poderoso. Esse poder não vem da imposição, mas da autoridade moral que emana de uma vida íntegra. Ele descobre que ser um modelo admirável não é um papel que ele interpreta, mas a expressão natural de quem ele decidiu ser. As lições aprendidas nesse processo de ajuste fino da liderança tornam-se o alicerce para todos os desafios futuros. O líder agora entende que o padrão de excelência não é uma meta a ser alcançada, mas um processo contínuo de vigilância sobre si mesmo. Ele aprendeu a observar suas próprias tendências à complacência e a combatê-las antes que elas se tornem hábitos destrutivos. A honestidade tornou-se sua marca registrada,
atraindo para perto de si pessoas com valores semelhantes e repelindo aquelas que buscam apenas atalhos e dissimulações. O ecossistema ao seu redor purificou-se, tornando-se um solo fértil para o sucesso duradouro. Além das paredes do ambiente profissional, essa transformação reverbera em outras áreas. A capacidade de agir de acordo com o que se diz transborda para o ambiente familiar e para as interações na comunidade. Aquele que lidera com integridade em um lugar tende a levar essa mesma luz para todos os outros círculos em que transita. A liderança deixa de ser uma função para se tornar um modo de vida. O indivíduo percebe que, ao inspirar seus filhos, apoiar seus parceiros e servir sua vizinhança, ele está aplicando os mesmos princípios de alinhamento e verdade que trouxeram sucesso à sua carreira. A resolução dessa etapa da jornada traz uma compreensão profunda sobre a natureza do segmento. As pessoas não seguem apenas um plano ou uma visão, elas seguem uma pessoa em quem confiam. A confiança é o amálgama que une o líder à sua equipe, e essa união é fortalecida a cada pequena ação que confirma a palavra dada. O rescaldo emocional dessa mudança é um sentimento de realização e propósito. O líder olha para trás e vê que não apenas alcançou resultados, mas construiu algo com dignidade. Ele preparou o terreno para que outros também possam crescer sob sua orientação, criando um legado de integridade que perdurará muito além de sua gestão. Ao contemplarmos o horizonte final desta jornada de liderança, emerge uma verdade cristalina. O sucesso de quem conduz outros não é medido apenas por metas batidas ou impérios construídos, mas pela pureza da conexão entre a sua voz e o seu rastro. A essência da liderança reside na coragem de ser o mesmo sob a luz dos refletores e nas sombras da privacidade. Aqueles que verdadeiramente inspiram o mundo são aqueles que entenderam que a sua vida é a mensagem mais poderosa que eles jamais emitirão. Não se trata de uma busca por uma perfeição gélida e inalcançável, mas de um compromisso incessante com a verdade, com a ética e com a transparência de intenções. A reflexão final nos convida a entender que ser um líder é, em última instância, ser um espelho de excelência. Quando o indivíduo decide alinhar seu pensamento, seu discurso e sua ação, ele não está apenas melhorando o ambiente de trabalho, ele está elevando o padrão da própria condição humana ao seu redor. Ele mostra que é possível prosperar sem abdicar da integridade e que a vulnerabilidade, quando usada com honestidade, é a ponte mais curta entre dois corações. A liderança, vista sob este prisma, é um ato de amor e serviço. Uma disposição de ser o modelo que o mundo tão desesperadamente necessita. O legado de um líder de sucesso é medido pela qualidade dos seguidores que ele transformou em novos líderes. Ao agir de acordo com o que diz, ele cria uma cultura onde a palavra tem valor, onde a confiança é a norma e onde a integridade é o maior ativo. Esse exemplo reverbera através das gerações, influenciando não apenas os resultados de hoje, mas a forma como a liderança será exercida amanhã. É uma semente plantada no presente que florescerá em organizações mais saudáveis, famílias mais unidas e sociedades mais justas. O líder coerente deixa para trás não apenas um rastro de sucesso, mas um caminho iluminado para que outros possam seguir com segurança. Olhando para trás, percebe-se que as ferramentas da liderança, o mindset, a comunicação, a motivação e a gestão de mudanças só funcionam plenamente quando sustentadas pelo pilar da integridade. Sem ela, todas as outras habilidades são como fachadas em uma cidade cenográfica, belas por fora, mas vazias de substância. O convite é para que cada um de nós, em qualquer posição que ocupemos, comecemos hoje mesmo a agir como os modelos que admiramos. Se desejamos um mundo com mais transparência, sejamos nós a fonte da verdade em nossas próprias esferas. Se queremos equipes mais persistentes, demonstremos nós a nossa própria resiliência diante das adversidades. A liderança é uma jornada contínua de autodescoberta e refinamento. Não há um ponto final, mas sim um processo de tornar-se a cada dia uma versão mais autêntica e alinhada de si mesmo. O mundo aguarda por líderes que não apenas saibam o caminho, mas que caminhem o caminho com a mesma firmeza com que o descrevem. A excelência não é um ato isolado, mas o hábito de ser verdadeiro em cada pequena escolha cotidiana. Aqueles que abraçam esse desafio descobrem que a maior recompensa da liderança não é o poder sobre os outros, mas a maestria sobre si mesmo e o respeito inabalável daqueles que têm a honra de caminhar ao seu lado. Que a lembrança final desta narrativa seja a de que cada um de nós é, a todo momento, um exemplo para alguém. Que possamos olhar para as nossas pegadas no fim do dia e sentir o orgulho silencioso de quem viveu em harmonia com seus valores mais profundos.
A liderança de sucesso é, no fundo, a simplicidade de uma vida, onde o que se pensa, o que se diz e o que se faz formam uma única e bela melodia. É nesse alinhamento que reside a verdadeira grandeza, e é através dele que deixaremos um impacto duradouro e significativo no mundo.